Amigos, estamos numa grande jornada, numa grande caminhada com a Rede Governança Brasil. Conhecer governança, buscar ferramentas mais modernas possível para que o Estado entregue resultado, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança, em todas as áreas. Por isso, criamos a Rede Governança Brasil, que temos hoje mais de 300 voluntários, buscando sabedoria, conhecimento, trocando ideias, trocando boas práticas para buscar soluções para os problemas do país. Tem projeto de Estado, tem projeto de nação a médio e a longo prazo. Temos vários comitês, temos comitês em todas as áreas. Se você quiser participar, venha dar sua contribuição. Troque ideias, busque caminhos, busque esperança para transformar a nação. Jornalista Renato Abreu para seguir com a apresentação do próximo painel, Governança Pública Aplicada à Gestão da Saúde. Boa tarde a todos presentes aqui no auditório e a todos que nos acompanham pelos canais da casa, a FM Assembleia 96,7, a TV Assembleia, e também que estão nos acompanhando pelo canal no YouTube. A mesa é Governança Pública Aplicada à Gestão da Saúde, um tema bastante interessante, bastante atual, né, notadamente nesse período da pandemia. Vamos compor a nossa mesa. Nós teremos 2 expositores presenciais e 2 que vão entrar online. Eu chamo inicialmente para compor aqui a nossa mesa o Dr. Nelson Teich, que é ex-ministro da Saúde do Brasil, tem mestrado em Economia da Saúde pela York University, tem também curso de Gestão e Empreendedorismo pela Harvard Business School, MBA em Gestão de Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundador e ex-presidente do Instituto COI de Gestão, Educação e Pesquisa. Doutor Nelson, seja bem-vindo. Pode ficar à vontade. O outro expositor é o doutor Antônio Carlos Nardi, também presente aqui. O doutor Antônio Carlos Nardi possui graduação em odontologia pela Universidade de Marília, mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Universidade de Brasília. Atualmente exerce o cargo de secretário de Estado da Saúde do Paraná. É membro titular da Comissão Intergestores Tripartite. Doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Vamos também contar com a participação online do Dr. Mauro Fett Esparta de Souza, que é secretário de Saúde de Porto Alegre. Ele tem graduação pela Universidade Católica de Pelotas, tem residência médica em cirurgia geral e cirurgia plástica pelo Hospital de Ipanema, no Rio, e já exerceu diversos cargos na área da saúde, como delegado regional de saúde, secretário municipal de saúde de Passo Fundo, foi vice-prefeito de Passo Fundo, chefe da Casa Civil Adjunto do Rio Grande do Sul, também coordenador do Serviço de Cirurgia Plástica e diretor médico do Hospital Pronto-Socorro de Canoas. É presidente do Conselho de Representantes da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Doutor Mauro Fett, que vai participar online, pelos vídeos. E o outro participante, doutor Marcelo Aragão, que é graduado em Administração pela Universidade Federal Fluminense, tem especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, Auditoria Interna e Controle Governamental. É auditor federal de controle externo do TCU, desde 2006, e é secretário de Controle Externo da Saúde. Durante 14 anos, foi analista de Finanças e Controle no Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, onde ocupou as funções de secretário adjunto da Secretaria Federal de Controle, diretor de auditoria na área econômica e chefe da CGU em 3 estados da Federação. Ele participa também de forma online desta mesa, que tem como tema Governança Pública Aplicada à Gestão da Saúde. Doutor Nelson Teich, o senhor vai começar, por gentileza. Seria até uma questão interessante a ser colocada, com certeza os expositores vão abordar este assunto, se existe no Brasil bons exemplos de governança pública nessa área da saúde, uma vez que é um tema muito problemático, não é? É um setor extremamente problemático no Brasil, notadamente em municípios e estados de forma geral, com algum ou outro êxito,
mais localizado. Com a palavra, o doutor Nelson Tais, ex-ministro da Saúde do Brasil. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui falando para vocês. E agradecer aqueles também que estão nos assistindo online. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar a minha forma de encarar a governança e a gestão. Na minha história, eu fiz gestão mais de 20 anos, né? Tive na área pública, área privada. E, independente da posição, a função do gestor é entregar alguma coisa para a sociedade, é fazer acontecer na prática, né? Na verdade, a gente vale pelo que a gente leva de bom para os outros, essa aqui é a grande verdade. Então, a ideia é colocar dentro do conceito de governança que a gente tem hoje na rede, como é que isso interage com a gestão. A governança, e aí eu vou fazer uma exposição mais objetiva possível, para que a gente tenha um tempo para as perguntas, porque nas perguntas a gente consegue bater nos pontos que as pessoas têm mais dúvida, querem saber mais, têm mais questionamento. Então, eu vou trazer isso de uma forma bem didática. Como é que eu vejo a governança? A governança é uma ferramenta, é uma metodologia que tem, para mim, dois objetivos principais. Um é aumentar a eficiência da entrega do sistema. E a outra é deixar bem claro que o cliente principal é a sociedade. São as pessoas e a sociedade. Quem é o centro do sistema, para quem a gente trabalha, é para a sociedade, né? E aí, como é que isso liga com a gestão, né? Basicamente, quando você começa a abordar a gestão, tem 3 blocos que você tem que trabalhar bem, com detalhe, com conhecimento e informação, que é o financiamento, a operação e a entrega. Você tem que trabalhar esses 3 de uma forma muito detalhada, você tem que ter informação de qualidade para que você... Porque o que é o gestor, na verdade? Ele é a ponte entre o recurso que existe e o que ele entrega para a sociedade, né? E aí eu vou começar falando um pouco de financiamento, que é para a gente entender como é que isso se situa na prática. O financiamento da saúde, na saúde a gente tem um desafio, que é a incorporação de novas tecnologias. As novas tecnologias tendem a ser muito caras, e elas tendem a ter um preço mundial, não é uma coisa que você consiga adaptar localmente, então você vive um preço mundial. Mesmo que você consiga alguma redução, você incorporar o novo, incorporar o avanço, é difícil. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, o custo médio de drogas oncológicas foi de mais ou menos, por ano, por paciente, R$900 mil. Hoje, em terapia genética, você tem tratamento que custa $2 milhões, são mais de 11 milhões de reais. E isso vem acontecendo, crescendo. E aí a gente vai trazer a realidade do que é um país como o Brasil, que é considerado um país de renda média alta. Mas o que é isso exatamente? Então, só para vocês terem uma ideia, o país que mais incorpora no mundo são os Estados Unidos. Eles têm mais ou menos, no ano de 2020, eles gastaram mais ou menos R$65 mil por pessoa por ano. Quando você pega o braço mais público, que é parecido, que é o tratamento de pessoas com mais de 65 anos ou mais, foi R$75 mil, mais ou menos. Quando a gente olha o SUS de 2020, esses números podem variar um pouquinho, mas não vai ser muito diferente disso, não dá R$2 mil por pessoa. Não dá 2 mil. A gente está comparando com 65, 70. Mesmo que você compare com o Reino Unido, que é uma referência do SUS, com o dólar de hoje, o que se gastou em 2020 está mais ou menos R$30 mil por pessoa por ano, que é uma coisa muito distante do que a gente tem hoje. Então, isso a gente vai ter implicações muito importantes para o gestor, tá? Então, a gente trabalha com um recurso baixo. Só para vocês terem outro dado, você pega o dado do Banco Mundial de 2018, os países ricos, considerados, o Banco Mundial divide em mais ou menos 4 grupos: renda baixa, baixa média, alta média e alta. O valor gasto pelos países de renda alta em saúde, por pessoa, por ano,
foi de mais ou menos $5.500. Né? O dólar hoje está mais ou menos 5,5. Quando você vai para o país alto-médio, que seria o segundo grupo, isso cai para 486. Sai de 5.600, mais ou menos, para 486. Quando você vai para os países de renda baixa, média, isso cai para 86. Os países pobres dão só $32 por pessoa por ano. Então, existe um abismo financeiro. E por que eu estou falando isso? Que aí a gente vai para outro braço, que é a operação. E o que é fundamental? A gente tem a entrega. O que é entrega na saúde, essencialmente? É entregar tempo de vida, qualidade de vida e bem-estar. É isso que você tem que entregar para a sociedade da forma mais igual possível num país continental como esse. Você tem que trabalhar para diminuir a inequidade. Então, como eu falei, o que é a gestão, na verdade? A gestão, eu falei para vocês, você tem que ter o financiamento, você tem que ter a operação e você tem a entrega. O que é a gestão? A gestão atua na operação, que é a tua capacidade de, independente de quanto você tem, você entrega o máximo que você pode para a sociedade. Tá certo? Então, aí como é que eu vejo nisso na gestão? A gestão eu divido em 7 grandes blocos que a gente tem que trabalhar, 7 dimensões. Você tem que ter estratégia, planejamento, tem que ter liderança, coordenação, execução, informação e comunicação. Tá? Isso tem que ser trabalhado ao mesmo tempo. Qualquer um desses que falha ou que enfraquece a tua capacidade de entregar, cai. E aí a gente vai falar o que é estratégia. E a minha opinião sobre estratégia é o seguinte. Estratégia é onde você define prioridades e escolhas. Porque o que acontece na prática? Quando você tem essa quantidade reduzida de dinheiro, e aí só falando um pouco mais sobre o financiamento, a gente fala aí no Brasil, como é que funciona hoje? Hoje, no Brasil, você tem 3 grandes fontes de financiamento. Você tem o sistema público e você tem o sistema não público. Não público, na verdade, se divide em 2. Às vezes as pessoas acham que o que não é público é saúde suplementar. Não é. Dá mais ou menos 41% é público. E aí você está falando em federal, estadual, municipal, verba parlamentar, isso está no lado público. Quando você olha para o lado não público, dos 58%, um pouco mais, um pouquinho mais da metade é gasto do bolso. É o que chama de out of pocket, que são as pessoas pagando pela sua saúde. E a outra metade, um pouquinho menos que a metade, aí sim é saúde suplementar. O Brasil, mais ou menos 29%, 30% do financiamento é feito pelo bolso das pessoas. Se é uma pessoa rica, que quer ir para um hospital num quarto melhor, que quer ter um médico particular, ok. Mas quando é uma família que tem que se cotizar para pagar um exame, isso vai tirar dela educação, alimentação e moradia, fica mais complicado. E o Estado faz isso, ele protege principalmente aqueles mais frágeis. Então, como é que eu coloco isso? O gestor ele tem que fazer essas escolhas. E o que é mais difícil é como é que eu faço essa escolha. Como é que eu decido onde eu vou alocar esse recurso financeiro? Por quê? Porque ele tem que pensar em todas as doenças. Ele tem que pensar em todas. Ele tem que conseguir entender quais são as necessidades da sociedade em relação às doenças, qual o poder que eu tenho hoje nos métodos diagnósticos e terapêuticos de tratamento para beneficiar, como é que eu combino isso da forma mais eficiente possível para beneficiar um país inteiro. Problema prático. Se você não consegue ter informação sobre tudo isso, a tua capacidade de escolher e priorizar cai muito. E você começa a trabalhar mais na intuição do que na técnica. Então, isso, a gente vai trabalhar a importância da informação, porque sem ela você não consegue nem fazer um diagnóstico do presente. Existe hoje um banco que chama Global Burden of Disease, em que eles dizem para cada país quais são as principais necessidades desse país. No Brasil, a gente tem isso até por estado. Então, o que é importante? Porque o gestor ele vai ter que fazer essa escolha. Como ele vai distribuir? Porque qual o problema de você ter pouco recurso financeiro? Às vezes, você tem que colocar sabendo que o que você vai deixar de usar também é importante. Então, é muito difícil você não dar tudo para as pessoas em saúde. Mas, na verdade, o gestor ele tem uma coisa que eu digo que é fundamental.
Você não pode, a tua gestão não pode ser baseada no que você gostaria que a vida fosse, assim como ela é. Porque se você não escolhe, a força vai escolher por você. O que acontece? Na prática, se você não consegue, como gestor, trabalhar muito a justiça, a melhor forma de alocar, aí o que vai prevalecer é a força individual de diferentes grupos, e aí, mais do que nunca, a inequidade vai prevalecer. Então, quando o gestor não escolhe, quando ele não define, quando ele não prioriza, na verdade, o que ele está fazendo é deixar o sistema seguir sozinho, e aí ele vai ser governado muito mais pela força do que pela justiça, pela capacidade de levar para uma sociedade inteira. Então, e aqui qual é o problema? É muito difícil você fazer essas escolhas, porque a gente entra num conceito que é custo de oportunidade, que é quando você aloca recurso em algum lugar, você obrigatoriamente não está colocando em outro. E, principalmente, quando você tem pouco dinheiro, o lugar que você não colocou pode ser um lugar importante também. Também. Só que a vida é isso, a realidade é essa. Queira você ou não, a realidade é essa. E você tem que se colocar e você tem que tomar decisões. Então, essa parte da estratégia é justamente isso. Quem é a sua prioridade é a sociedade. Qual a escolha que você vai fazer para usar o seu recurso para definir como é que você monta a melhor estrutura possível para que você tenha a maior entrega e a entrega mais igual para a sociedade. E aí você tem um planejamento, que é fundamental, que é quando você define como você vai fazer isso. E a gente tem outro ponto que é importantíssimo aí, é o seguinte. Toda vez que você tem um projeto, que você vai partir para a execução, no teu planejamento, você tem que ter um planejamento muito realista, porque senão você vai ter aquela realidade que é perfeita no papel, mas nunca acontece na prática. Ela só existe no papel, ela é perfeita no papel, mas você não consegue transformar aquilo num benefício real para a sociedade. E, como eu falei, você vale pelo que você entrega. Você vale pelo que acontece na vida das pessoas. Não, por mais espetacular que seja o seu planejamento, mais espetacular que seja a sua ideia, uma ideia que não se concretiza não serve nada para a sociedade. Então, no teu planejamento, é fundamental que você consiga mapear todos os gargalos para que você trabalhe aquilo. Não adianta eu criar uma lei que me obriga a começar a tratar o câncer em 60 dias se eu não mudei a realidade que existe hoje e que já não entrega. Ela não vai passar a acontecer porque eu crio uma lei. Ela só vai acontecer se eu crio condição para que isso aconteça na prática. Então, esse tipo o gestor tem que ter isso muito claro. Por mais duro que seja a função dele de escolha e abrir mão de algumas coisas que, mesmo assim, vão ser importantes, ele tem que fazer isso, porque se ele não faz isso, alguém faz por ele. E aí aí fica muito mais desigual, né? Porque o que acaba acontecendo, é um exemplo assim, talvez bobo, mas digamos que uma pessoa que tem pouco dinheiro, ela resolve fazer um planejamento para ir no supermercado e ela resolve que vai comprar a carne mais cara que tem. E ela chega de cara, compra uma quantidade grande de carne grande, daquela carne melhor. Vai faltar dinheiro para o básico depois, ela não tem dinheiro para o básico, é isso que acontece. Quando você não tem informação, o que é pior nisso? Você não enxerga o que está acontecendo. Por isso que a informação é tão importante. Porque ela te permite fazer um diagnóstico, ela te permite enxergar o problema. Vou dar um exemplo para vocês, na judicialização. Qual é o problema da judicialização? Quando você tem pouco dinheiro. Se você pega e diz que alguém vai ter que usar um remédio que custa milhões, obrigatoriamente esses milhões estariam sendo usados em talvez dezenas e centenas de pessoas. Qual o problema da decisão quando você só vê o lado bom? Você não consegue pesar o lado negativo, você não consegue ter uma decisão justa. É natural que cada um brigue pelo seu. Se eu tenho lá um grupo que discute doença rara, ele vai querer incorporar tudo que ele pode para a doença rara, e isso é legítimo, porque ele defende uma causa. Mas um gestor não defende causa, ele defende sociedade. E ele tem que equilibrar isso. Porque se o gestor não pode não entender o custo de oportunidade, ele não pode não enxergar o que ele está deixando de fazer. Ele não pode trabalhar só como se ele estivesse entregando para alguém sem saber o que ele não está entregando. E aí você tem isso aí é o ponto de partida de tudo. E aí você vai, a partir daí, quando você tem uma coisa estruturada, a gente parte para a liderança, né? O que eu chamo de liderança? Líder é aquela pessoa que é melhor você estar com ela do que você estar sozinho.
Então, o líder não é um cara que manda. Ele é uma pessoa que ajuda e faz a tua vida melhor. Por isso que liderança é uma conquista, não é um decreto. Ninguém consegue ser líder por decreto. Você é respeitado como líder quando as pessoas veem em você uma coisa boa para elas. Então, o líder é alguém que entrega uma vida melhor para as pessoas. E não é o cara que manda. E isso é conquistado com o tempo. Você tem que fazer com que estar com você seja mais útil, produza mais, traga mais bem-estar do que não estando com você. Né? E aí você tem um poder de liderar e coordenar. A partir do instante, por que a coordenação é importante? Tudo que é fragmentado é ineficiente. Quanto mais fragmentado, mais ineficiente é. E aí, uma coisa importante que a gente não pode ter exemplos isolados e achar que isso é o todo. Você sempre vai ter exemplos pontuais de coisas boas e de coisas talvez muito ruins. Mas o importante para um país continental como o Brasil é saber como é que se comporta nas diferentes regiões desse país. Então, praticamente nunca você nunca vai poder trabalhar o país na média, porque ele é heterogêneo demais para isso. Né? Então, essa coordenação permite o quê? Que você tenha um planejamento mais centralizado e, a partir daí, você vai descendo com as atribuições, funções, mas isso é feito de uma forma coordenada, onde você evita duplicação de esforços, você mapeia o que está faltando para que aquilo seja feito. Então, tem toda uma coordenação. Depois, você tem a parte de execução. A execução é fundamental, justamente para que você não tenha aquela realidade que existe só no papel. Mas a execução tem um problema prático, ela depende de formação de time. Normalmente, um time leva muito tempo para você construir. Né? Na verdade, eu fundei empresa, eu fundei institutos de educação e pesquisa. Esse instituto que eu fundei se tornou um dos maiores institutos de educação e pesquisa na área da oncologia no país. Era uma instituição sem fins lucrativos, era o MOICIP. E eu posso dizer que eu levei anos para construir um time de alta performance. Então, não é fácil você fazer isso. Não é fácil. Você tem que, às vezes, pessoas boas, numa função, elas não funcionam bem. Você tem que ir conversando, você tem que ter essa capacidade de liderar, de coordenar, de dar um norte, de definir uma cultura. Né? Cultura tem uma definição interessante, que eu acho que é como é que as pessoas se comportam quando ninguém está olhando para elas. Então, como é que as pessoas pensam da mesma forma, como é que elas conduzem tudo. E aí você tem a parte da informação. A informação ela é absolutamente fundamental. Porque sem informação, você não consegue fazer um diagnóstico do presente e você não consegue acompanhar o que você fez. Vou dar um exemplo é a Covid. Por exemplo, no começo ali, hoje a gente ainda tem muita coisa para aprender, mas você não conhece a doença, você não tem um tratamento, você tem 5.570 municípios, milhares de leitos de UTI, e você não consegue saber o que está acontecendo em cada lugar. Porque se você sabe o que está acontecendo em cada lugar, vamos dizer, tem lugar em que a mortalidade é 80%, tem lugar que a mortalidade é 30%. A pergunta é por quê? Os pacientes eram diferentes, a gravidade era diferente, a infraestrutura de equipamento era diferente, os recursos humanos eram diferentes. Se você consegue identificar isso, você faz um diagnóstico daquela situação. E você pode ter algumas ações. Por exemplo, aquele lugar que tem um resultado melhor, ele pode conversar com o que tem um resultado pior para você poder criar um programa de educação continuada. Pode ser que aquele lugar pior tenham sido médicos recém-formados que não têm especialização e que estão tendo que cuidar porque está precisando de médico. E aí você consegue criar uma referência, você consegue criar uma rede de melhora contínua. Se você não tem informação, você não consegue fazer isso. Você navega às cegas. E, na verdade, você tem que tomar a decisão. Né? Então, a informação ela é absoluta. E a informação é uma coisa que as pessoas tratam com uma certa simplicidade. Poucas coisas são tão complexas quanto a informação de qualidade. Ela tem que ser de qualidade, ela tem que ser em tempo real, ela tem que ser completa, ela tem que ser confiável. E tem que existir um planejamento. Na verdade, o que eu acredito é que deveria existir um grande projeto de Estado, não de governo, de Estado de informação. Porque não adianta você também sair catando o que existe. Você não tem que repetir o que já existe bom. Mas, se tudo não vier dentro de um grande planejamento centralizado, você nunca vai ter eficiência da informação como você precisaria. E aí, isso tem que ter tem que ter um trabalho específico para isso. E a outra coisa é a comunicação, seja externa com as pessoas que você interage, seja internamente para o teu time, que é onde você vai fazer com que aquela execução aconteça da melhor forma possível. Então, para mim, a governança
e a gestão interagem nessa realidade. É assim que eu vejo uma gestão eficiente, e a gente precisa de uma gestão eficiente, porque quanto menos recurso financeiro você tem, mais fundamental é a tua eficiência, porque é quando você garante que você vai oferecer o máximo possível para a sociedade com aquilo que você dispõe, né? Eu vou terminar aqui, isso era só como eu queria começar, tem alguns outros pontos que a gente pode colocar, mas acho que é legal a gente deixar para as perguntas, para que a gente possa ir nos pontos mais específicos, nas dúvidas maiores, e aí as outras pessoas que vão falar entram na sequência, e, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Ouvimos, portanto, a explanação do Dr. Nelson Tais, ex-ministro da Saúde do Brasil, aqui no Seminário Governança Municipal. Para você que está nos acompanhando aí nos canais do YouTube, na TV Assembleia, e também você que nos ouve pela FM Assembleia 96,7. A nossa mesa Governança Pública aplicada à gestão de saúde. Eu passo a palavra agora ao Dr. Antônio Carlos Nardi, doutor em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília. Doutor Antônio Carlos, vamos ouvi-lo. Boa tarde. Saudar nosso mediador dessa mesa, saudar meu sempre ministro Nelson Tais, que tem nos acompanhado no Comitê de Saúde da Rede Governança Brasil, para todos aqueles que estão aqui presentes, e saudar ao Esparta, lá de Porto Alegre. Eu digo que o Esparta também faz parte do Comitê de Governança da Saúde, junto com o Francisco Isaías, seu assessor direto de gabinete, e isso é extremamente importante, a prática estar coordenada. Quando se fala em governança, nós estarmos, e a quem está nos assistindo, poder fazer essa troca de experiências daquilo que o Dr. Nelson Tais trouxe, do que ele já viveu em saúde, do que eu, enquanto ex-secretário municipal de saúde de município de pequeno, médio e grande porte no Paraná, eu fui secretário de saúde de Maringá durante 10 anos, e depois eu fui para o Ministério da Saúde, sendo secretário de Vigilância em Saúde e secretário executivo, e da Secretaria Executiva do Ministério, eu fui para a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Então, acho que vivi as 3 esferas de gestão e conheci grande parte da realidade brasileira, e é exatamente isso o que o nosso embaixador da rede, Augusto Nardes, nossa primeira-dama da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Cristiane, parabéns pelas suas iniciativas, parabéns pela sua equipe, parabéns por esse vídeo, parabéns por esse evento, por essa organização, pelos mimos que recebemos enquanto palestrantes, convidados deste evento, e perdeu aquele que não pôde estar aqui presente, mas está nos assistindo. Então, transmita aos nossos deputados estaduais todo o agradecimento da Rede Governança Brasil, e exatamente agradecendo a sua pessoa de, nesses 2 dias do evento, estar acompanhando integralmente todas as áreas. Eu cheguei ontem à tarde, no jantar oferecido ontem à noite, estávamos juntos, e hoje, desde manhã, vimos várias explanações, e eu acho que é isso que é governança. Começando por aí, você pode ir passando, por favor. Quando nós falamos da Rede Governança Brasil, nós falamos também exatamente de que caminho seguir e quais escolhas devo fazer. E isso, nós todos, independente da área que atuamos,
nós vimos aqui controle interno, nós vimos aqui o belíssimo exemplo de Sobral na educação, e eu falo que sou meio cearense também, já fui homenageado nesse estado com a medalha Dover Cavalcante, o que para mim foi uma honra fantástica do COSENS do Ceará, quando me condecoraram com essa medalha, junto com tantas outras autoridades sanitárias desse estado, como o Dr. Carlile, ex-secretário de Estado. Então, a gente conhece um punhado, o nosso ex-secretário e ex-deputado João Ananias, o Jurandir Frutuoso, hoje em Brasília conosco, Josete Malheiros, a presidente do COSENS Sayonara. Então, tivemos aí vários encontros e sempre fazendo essa pergunta: que caminho seguir? Só aqui em Fortaleza, só no Ceará, só em Maringá, só em Floresta, só em Marialva, cidades que eu atuei? Não, em todo o Brasil. E eu acho que o ministro Nelson falou exatamente isso, de novos desafios ou mais do mesmo. E é isso que nós temos que falar quando falamos em governança em saúde, mas governança em equipe. Um município, uma prefeitura, ela não pode não ter informação. O prefeito tem que estar concatenado com os seus secretários, e disse muito bem o ministro Taixe, quando fala que líder não manda, líder, ele influencia e traz para o bem. É exatamente isso, um líder contamina, e é essa contaminação do bem que nós temos que fazer e que temos procurado fazer. Nós somos liderados pela nossa doutora Nise Yamaguchi, que é a mentora geral do Comitê da Rede Governança Brasil na área da saúde, e faz esse trabalho espetacularmente, agregando pessoas de todos os segmentos para colaborar e contribuir. Então, não existe só pessoas da área da saúde nesse comitê, exatamente porque a ciência está junto, a educação está junto, a pesquisa está junto, e assim é na prefeitura. Governança compreende essencialmente esses mecanismos de liderar a estratégia e controle postos em práticas para avaliar. Não adianta nada você planejar, montar uma estratégia e não fazer a avaliação, se a presidente Cristiane agora não juntar a sua equipe, avaliando este evento, propondo um novo evento, fazendo correções, embora o evento esteja ímpar, a não ser aquilo que sempre nos deixa na mão, mas que hoje é essencial, que é a tecnologia. Hoje pela manhã nós tivemos pane no sistema, e isso nós temos que contar, porque isso também é gestão de riscos. E isto tudo está dentro do processo de governança. Nós vimos exemplos exitosos já aqui apresentados, e dentro de todo esse processo, essa avaliação e o direcionamento e monitoramento da atuação de todos os setores dentro de uma prefeitura: educação, manutenção, obras, esporte, saúde, tudo isso tem que estar, assistência social, integrado, para nós darmos a integralidade do cuidado, que a saúde sozinha não faz, que a educação sozinha não faz. O secretário de Sobral deixou muito claro hoje também que já tem essa estimativa, e nós sabemos muito bem, e isso talvez tenha sido a grande preocupação dos prefeitos durante os efeitos da pandemia, do fechamento das escolas, a falta de alimentação das nossas crianças, e isto vai nos levar
a um problema sério de desnutrição. Eu participei do seminário da FAO, ministro Taishi, há 2 anos atrás, em Roma, e no seminário da FAO, nós vimos que o mundo hoje é obeso, mas também é super desnutrido. Então, nós vamos nos 2 extremos, de A a Z, num mesmo tempo, exatamente com o efeito dos foods da vida, mas vendo países extremamente com problemas de alimentação e nutrição das suas crianças. E no Brasil não é diferente. Temos inúmeras crianças que as alimentações, a única refeição diária é nas escolas. E é exatamente por isso que nós sempre fazemos a parceria do Saúde na Escola, trabalhando alimentação e nutrição balanceada para não sermos obesos nas nossas crianças, mas que eles tenham o balanceamento que necessitam para não adoecer dentro de todo o programa nutricional da merenda escolar. Isso é um espetáculo, mas isso é ser gestor. Então, a gestão provém do verbo latim gero, gesse, gestium, e significa o quê? Levar para si, chamar para si próprio. A primeira-dama chamou para si a sua equipe e trouxe a governança para dentro da Assembleia Legislativa do Ceará, para os 183 municípios no Ceará, né? 184 municípios do Ceará, trouxe para os prefeitos, para os secretários, a governança como um exemplo, e nós, como parte da Rede Governança Brasil, capitaneada pelo nosso embaixador, que estava aqui até agora há pouco, é exatamente esse o nosso papel, estarmos oferecendo a nossa condição de liderança e de mentoria para termos cases de sucesso, como assistimos do prefeito de Maragogi, aqui neste evento, que já trabalhou. Então, viver apagando incêndio não vai nos levar a nada. É o Covid, é leito ambulatorial, é lei de UTI, é vacinação, é a sequela da Covid, é a superlotação dos cemitérios. Vamos fazer lockdown, não vamos usar máscara, não vamos, volta às aulas ou não vamos. Tudo isso nós vimos aqui e pensar o que mais? Governança em equipe. Por quê? A saúde pública como um todo, e nós estamos na mesa da saúde, no Comitê Saúde, ela tem que dar conta do plano plurianual, do plano municipal de saúde, da programação anual em saúde, do relatório anual de gestão, o controle social importantíssimo dentro de todo esse processo, os conselhos locais, municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, que são órgãos deliberativos, mas nós temos que dar conta não só dessa parte financeira, mas pensar que hoje nós não temos só a Covid, como nunca tivemos só a Covid, né, ministro Taishi? Nós tivemos e temos obrigações de doenças obrigatórias a serem notificadas, como as diarreias agudas, a dengue, a chikungunya, diabetes, a cobertura vacinal, pensar no orçamento das 3 esferas de governo como um todo. O ministro Taishi deu o exemplo do financiamento, a regionalização entre os entes, a colaboração e cooperação, a atenção básica, integrar todas as equipes, a saúde mental, a saúde da mulher, o Outubro Rosa, sendo altamente trabalhado agora para a detecção precoce do câncer de mama e do câncer de colo cérvico-uterino, trabalhando instrumentos legais, como todos esses, mas colocando todas as necessidades do cidadão, pode passar o próximo, que nessa parte eu já falei no anterior, e aplicando o novo. O novo de que forma? A cooperação
e a solidariedade regional, ninguém pode pensar, e Fortaleza sozinha tem que colaborar com os menores do entorno e com os menores do interior, porque aqui sim tiveram investimentos maiores para poder ser polo assistencial, embora já tenha um histórico de investimento em hospitais regionais para dar conta dessa assistência, mas tem que ser trabalhada essa solidariedade regional para ofertar a integralidade do cuidado, rápido, formal, fácil e com o suporte da Rede Governança Brasil, que sempre está pronta a todos vocês. Então, é necessário conhecer, planejar, compartilhar, e isso o ministro Taixe já falou, nós vamos estar chovendo no molhado, repetindo todos os pontos que ele já pôs, mas aplicar tudo isso avaliando os resultados. De nada adianta nós sermos excelentes técnicos e termos uma equipe maravilhosa, de uma formação excepcional, se não soubermos conhecer a realidade. O nosso território tem que ser um território vivo. Nós temos que ter emendas parlamentares conforme a necessidade local e não conforme a vontade do parlamentar indicar para descerrar uma placa. É isto que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar as necessidades, as realidades, elas são diferentes do centro para a periferia num mesmo município. Elas são diferentes numa classe, num bairro, do que em outros. Então, há unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento que têm que ser de portes diferenciados e as pessoas têm que entender. O ministro Taixe deu o exemplo da judicialização e foi ótimo, porque eu não coloquei na minha apresentação, mas cada segmento defensor, e somos totalmente favoráveis a eles, querem para si e para os seus afiliados e acometidos daquela específica doença, mas isso pode custar e tirar de quantos milhares de pessoas a assistência devida que pode ser feita. Então, nós temos que estar na base e aplicar exatamente os recursos com a transparência, e que aí o nosso mestre do TCU estará aqui online, falando exatamente da prestação de contas, falando o que o TCU verifica, porque o Tribunal de Contas da União audita as contas e a aplicação dos recursos que nós vimos hoje pela manhã, as licitações, os pregões eletrônicos, o direcionamento, aquilo que está correto, que não está correto, que o gestor fez, porque nós não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. Nós damos o norte e o caminho. Se você quiser ir pelo caminho reto e fazer correto, estamos à disposição. O TCU, a Rede Governança Brasil, a Corregedoria Geral da União e todos os membros. Mas aquele que desvia do caminho e privilegia determinados entes, amigos, conforme a sua vontade, ele também tem que pagar por aquilo que fez incorreto. E acho que é exatamente isso que traz a transparência do processo. Então, nós entramos num labirinto com tanta coisa? Não, nós temos saída. É desafiador, mas temos aí tantas pessoas que passaram por aqui e que nos deram exemplos de como seguir. E a Rede Governança Brasil está exatamente para isso.
para poder orientar e oferecer a mentoria na equipe como um todo, de todos os secretários, levantando líderes em todos os pontos e setores e poder fazer correto tudo aquilo que a gente está fazendo. E aí, encerrando, a gente tem que colocar sempre, eu gosto muito, quando nós falamos da utopia, isso tudo que nós falamos não é utópico. Se fosse utópico, eu não estava há 38 anos militando na saúde pública. E acho que é exatamente isso. É por acreditar, por viver e por sentir isso dentro do coração que a gente tem que colocar, que a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos, ela se afasta mais 10 passos. Mas por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Exatamente para isso, para que eu nunca desista de caminhar. E eu acho que é isso que nós temos que trazer aqui. Que ninguém desista dessa caminhada, independente da área que esteja atuando. Faça o melhor, acreditando que aquilo que você está fazendo não é para você, é para o próximo. E o que nós fazemos para o próximo não tem preço. É exatamente isso que eu queria trazer para vocês, agradecendo o privilégio de poder estar aqui na Terra do Sol, mais uma vez, falando com todos os presentes e aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado. Ouvimos, portanto, a fala do Dr. Antônio Carlos Nardi, também já ouvimos o ministro Nelson Tais. Aqui é o seminário Governança Municipal, Governança aplicada à gestão de saúde, para todos que estão nos acompanhando pela FM Assembleia, TV Assembleia e também pelo canal do YouTube. Vamos agora ao terceiro expositor, que é secretário de Saúde de Porto Alegre, ele está online, Dr. Mauro Fett Esparta de Souza, que vai nos falar a partir de agora. Doutor Mauro, com a palavra. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui participando desse seminário. Eu gostaria de cumprimentar os organizadores, né, o Governo do Estado, o Ceará, Assembleia Legislativa, o TCE, a Associação dos Prefeitos do Ceará, o Instituto Plástico Castelo, a Escola Superior Parlamento Cearense, enfim, é muito importante, nós temos convicção de que esse trabalho realizado pela Rede Governança Brasil, do qual eu tenho a honra de fazer parte, e tem me enriquecido muito com os ensinamentos, com as ideias, com as reflexões do Dr. Nelson Tais, do Dr. Nardi, da doutora Anise Yamaguchi, são todas pessoas catedráticas na área da saúde, e nós que estamos aqui na base, que são os municípios que compõem a fase inicial de toda essa rede, né, precisamos, e é verdade, muito das informações corretas. O Dr. Tais sempre fala isso, a informação correta, a informação adequada leva certamente a decisões corretas. E o Dr. Nardi fala muito em planejamento, e nós aqui estamos trazendo isso para dentro da Secretaria Municipal de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, nós temos mais de 4.100 funcionários na Secretaria de Saúde, temos um orçamento de 1,7 bi na saúde, né? E temos 21 hospitais em Porto Alegre, de quais 14 são conveniados conosco,
e 4 são próprios. Né? Além disso, uma rede importante de 132 postos de saúde, unidade básica de saúde, e que nos dá assim, uma cobertura muito importante, muito adequada, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando. Né? Isto nos trouxe um trabalho muito forte, e eu vou falar um pouquinho na pandemia, depois eu vou falar em outros temas. Nós, desde o dia 19 de janeiro, quando recebemos as primeiras vacinas, não ficamos nem um dia sem vacinar em Porto Alegre. Nós atingimos hoje 96,5% de cobertura na primeira dose e 71%, repito, 71% de cobertura na segunda dose. Estamos trabalhando agora, já fazendo a terceira dose nos funcionários da rede pública da saúde, né, nos hospitais, enfim, fazendo a proteção mais adequada possível. A doença, graças a Deus, a pandemia tem sofrido uma diminuição muito importante, né? Nós já não estamos impactados. Hoje, em Porto Alegre, tem 79% dos nossos leitos de UTI comprometidos, então temos 21% de leitos livres, né? E desses 79%, 78% deles já são não Covid. Doutor Nardi, doutor Tais, são problemas que começam agora a recrudescer, que são as outras patologias, aquelas que ficaram represadas, como as neoplasias, doenças cardiovasculares, enfim, todas as doenças que ficaram represadas e que nós temos agora o compromisso, a responsabilidade de efetivamente partir para um trabalho de recuperação disso. Além disso, o que eu considero da maior gravidade, da maior dramaticidade, são as políticas públicas que também ficaram represadas. Eu falo nos tratamentos e nos cuidados com HIV, com a tuberculose, com as hepatites, com as doenças sexualmente transmissíveis. Muitas delas, os tratamentos foram interrompidos com aquela ideia inicial do fique em casa, não procure os nossos postos de saúde, nem os hospitais, só em último caso. Aquilo fez com que muitas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, ficassem com dificuldade de continuar os seus tratamentos. Isso aqui em Porto Alegre, hoje houve um recrudescimento e nós estamos agora enfrentando isso com muito esforço no sentido de minimizar essa dificuldade. Além disso, é importante ressaltar os cuidados com a pós-pandemia, né? Nós estamos aqui com várias unidades de pós-Covid, né? Tratando da recuperação daqueles pacientes que ficaram impactados com a doença, que ficaram internados e que ficaram com sequelas respiratórias, motoras, cardíacas, psicológicas. Tudo isso está sendo trabalhado com muito afinco pela nossa equipe, com muita dedicação, mas é um ano especialmente muito complicado, porque a pandemia ainda não terminou, ainda não cedeu, nós temos que continuar trabalhando efetivamente em cima dela, né, para terminar de vez com a pandemia, mas não podemos descuidar das políticas públicas e principalmente das doenças crônicas e aqueles que precisam rapidamente voltar a esse trabalho. E aí eu entendo, doutor Nardi, já conversamos sobre isso nas nossas reuniões mensais, né, no financiamento da saúde, principalmente em relação a essas doenças que ficaram represadas, né? Então, mutirões estão sendo feitos, nós começamos aqui com mutirões de oftalmologia, mutirões de cirurgia vascular, mutirões de cirurgia geral, isso está tudo começando e andando desde o início de agosto, né? Com alguma dificuldade ainda, mas estamos trabalhando. Nós já estivemos no Ministério da Saúde, o nosso prefeito andou lá, conversou com o ministro, né? No sentido de conseguir recursos, né? Que seja do FAEC, né? Mesmo que seja pós-pago, para nós conseguirmos trabalhar nisso. Então, os desafios são imensos, né? E os desafios de Porto Alegre não são diferentes das outras cidades do Rio Grande do Sul, das outras capitais. Estamos todos imbuídos do mesmo propósito,
né? Agora, a administração, a gestão, né, a informação, o planejamento antes da ação deve ser priorizado. Isto eu aprendi ao longo do tempo, mas esse pensamento, essa reflexão ficou fixada, né, com o aprendizado que tivemos na RGB, né, pelos nossos companheiros da área da saúde. E eu saúdo muito aqui a decisão inicial do ministro Nardes, quando teve um momento iluminado que começou a pensar sobre essa questão da governança no Brasil inteiro. Eu, particularmente, já conversei com ele sobre esse assunto, e ele mostra dados estarrecedores do que aconteceu no passado e que nós não podemos deixar isso continuar. De recursos perdidos, recursos desprezados, recursos desperdiçados, obras inacabadas, enfim, isso tudo que o Tribunal de Contas da União está olhando agora com um foco muito especial e que nós temos que efetivamente continuar trabalhando e olhando por esse foco. A gestão, ela precisa acompanhar de todos esses outros matizes que falei, que é a informação, que é o planejamento, depois vem a ação adequada e aí vem o resultado, que são as entregas que nós precisamos fazer. As melhores entregas possíveis, mesmo que sejam com recursos finitos que nós temos, mas as entregas têm que ser de qualidade. E aí, em cima disso, eu concluo dizendo, naquele livro que o ministro Nardes nos apresentou, nos presenteou, da governança à esperança. Deixo aqui a minha manifestação positiva, estou à disposição dos colegas, dos companheiros, e agradecendo muito esta oportunidade. Nós tínhamos preparado uma pequena apresentação, mas não foi possível entregar porque houve aqui uma pane aqui nesse momento. De qualquer maneira, estamos aqui para aprender, para compreender, para entender e principalmente para realizar um trabalho que a RGB pode nos orientar, junto com todos os gestores que estão aí, a nos ensinar, a trocar a informação adequada, porque é da experiência positiva da coletividade que está aqui, é que nós vamos ter efetivamente as melhores entregas, os melhores resultados possíveis para a nossa população. Muito obrigado. Agradecendo ao secretário de Saúde de Porto Alegre, doutor Mauro Fete Esparta de Souza. Já ouvimos também aqui o doutor Antônio Carlos Nardi, que é secretário lá do Paraná, e também o ministro Nelson Tais. Vamos agora no nosso painel Governança aplicada à gestão de saúde, vamos ouvir a participação do Marcelo Aragão, que é exatamente do Tribunal de Contas da União. Ele é o secretário de controle da saúde, não é? Ele já exerceu diversos cargos, incluindo na área da CGU em 3 estados da federação, e ele é o secretário de controle externo da saúde, doutor Marcelo Aragão, aqui no nosso painel, com uma palavra. Boa tarde, me ouvem? Muito bom, está tudo ok, secretário. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, obrigado, é um prazer estar participando desse debate. A minha responsabilidade é muito grande, porque eu sou um auditor, não médico, e aqui debatendo com profissionais de saúde experientes. O ministro Nelson Tais, já tive a oportunidade de estar com o ex-ministro em outros eventos, é sempre um aprendizado muito grande ouvi-lo. Pena que o ministro não deu continuidade, porque muito das induções, das discussões que nós temos travado com o Ministério da Saúde na gestão anterior, na atual gestão, a gente tinha a convicção de que com o ministro Tais iria, especialmente porque o ministro Tais sabe da questão do Plano Nacional de Testagem, né, que agora está sendo reformulado, enfim, com toda uma discussão nossa. Então, é sempre um prazer, uma satisfação ouvir o ministro Tais e também o doutor Antônio Carlos Nardi e o doutor Mauro Esparta, né? Eu queria ressaltar, o ministro Tais falou muito bem a respeito dos principais componentes, né, elementos de uma boa governança, também foi reforçado pelo doutor Antônio Carlos e pelo doutor Mauro Esparta.
E é justamente nessa linha que a gente tem pautado a nossa atuação na saúde, né? Eu estou há 1 ano e meio à frente da Secretaria de Controle Externo do TCU na área de saúde. Nós temos uma equipe de 50 auditores. A nossa unidade, ela é uma unidade temática na saúde, então o nosso objetivo maior é, de fato, contribuir com a melhoria da governança, da gestão do SUS, das políticas públicas na área de saúde. Então, é esse o principal objetivo, mas, lógico, o doutor Antônio Carlos, né, lembrou muito bem do outro papel nosso, que é na linha da conformidade, das aquisições, da corrupção, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem 2 grandes preocupações, né, no nosso trabalho de auditoria, de fiscalização, que ter o olhar do desvio de recurso, né, de certas pessoas que aproveitam a oportunidade na crise para desviar recursos. Então, infelizmente, boa parte das causas da ineficiência, que o ministro Tais também valorizou aqui no debate, vem da questão da corrupção, do desvio de recurso, né, ou do desperdício. Mas a nossa preocupação também não é só com o mau gestor, a nossa preocupação é dar segurança jurídica, dar certa segurança na tomada de decisão para o bom gestor. Então, nesse sentido, a gente tem... eu, por exemplo, participo de vários fóruns de debate com o CONASSE, com o CONASEMES, com gestores locais, no sentido de dar mais segurança para o bom gestor na tomada de decisão. Enfim, o nosso objetivo também tem sido esse, no sentido de orientar a melhoria da governança da gestão nos recursos da saúde. Eu preparei um material, encaminhei à coordenação do evento, que ele trata, diferente da minha apresentação no PowerPoint, ele trata de um debate, de um diálogo público que foi feito no início do ano, que eu participei, com grande parte dos municípios brasileiros, das secretarias municipais de saúde, justamente para discutir governança no enfrentamento à pandemia. E nós discutimos lá no início do ano e eu trouxe esse material compilado, apresentei para a coordenação do evento, né? E eu queria só ressaltar alguns desses aspectos. Primeiro, como todos os demais debatedores já falaram, né, da questão dos elementos fundamentais, dos componentes de uma boa governança, eu gosto sempre de tratar da governança nesse conceito que muitos aqui já trouxeram, né, que é a aplicação de práticas de liderança, de estratégia de controle, que permitem que os gestores públicos possam avaliar a sua situação, eventuais demandas, direcionar, eu estou falando das funções, né, direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento. Então, a gente lida sempre com esse conceito, né, de governança que mistura os mecanismos, né, de liderança, estratégia de controle com as funções de governança que são avaliar, direcionar e monitorar. E justamente essa discussão no nosso dia a dia, nos trabalhos de fiscalização, nas auditorias, nos acompanhamentos que temos feito no SUS e no enfrentamento à pandemia. Então, nessa linha, né, desse conceito de governança, o que eu trago aqui para ressaltar rapidamente 5 elementos fundamentais de uma boa governança no enfrentamento à pandemia, nessa palestra nossa aos municípios no início do ano. Planejamento estratégico situacional em tempo de crise, né? Muito se foi dito aqui, em termos do planejamento, das escolhas, né? O ministro Tais muito bem ressaltou esses aspectos das escolhas públicas, das prioridades, da informação, né, fundamental para a tomada de decisão. E, logicamente, que a gente não tem como fugir dessa discussão, seja no nível da Presidência da República, do Gabinete de Crise da Presidência da República, seja no Ministério da Saúde ou com o gestor local, com o secretário municipal, secretário estadual de saúde. É bem verdade que as secretarias de saúde que tinham planejamento estratégico antes da pandemia tiveram mais facilidade, inclusive, de estruturar as ações de enfrentamento à pandemia. Então, planejamento estratégico, como já foi dito aqui, é fundamental. O plano, aí na questão da gestão de riscos, né, ainda na linha da estratégia, aí eu ressalto um plano de contingência bem estruturado, né? O que aconteceu no âmbito federal? Foi muito bem elaborado o plano de contingência nacional para a Covid,
mas faltava, assim, prevendo algumas medidas importantes, né, de contingência, de medidas mitigadoras importantes, mas faltava uma clareza maior em termos de objetivo, meta e indicador. Então, em algum momento nos nossos trabalhos, nossos relatórios, e o tribunal incorporou em acordos, são 5 acordos dos acompanhamentos que fizemos junto ao Ministério da Saúde, enfrentamento da pandemia, houve uma orientação clara no sentido de estabelecer um plano tático e operacional para as medidas previstas no plano de contingência nacional. Então, sem dúvida nenhuma que um plano de contingência a nível local, bem estruturado, ele é fundamental no enfrentamento da pandemia como uma boa prática de governança. Vou falar também da estrutura do modelo de governança, né? A gente tem, por exemplo, no nível do Ministério da Saúde, nível federal, uma dificuldade muito grande que nós enfrentamos para entender esse modelo, esse processo decisório, em relação ao papel, por exemplo, que nunca foi estabelecido, né, do GIESP-2, que foi criado por decreto e não funcionou na prática, depois foi absorvido pelo Gabinete de Crise da Presidência da República, e ficou estranho, né, qual era o papel desse gabinete estratégico interministerial, criado na gestão do ministro Mandetta. Tínhamos o Gabinete de Crise da Presidência da República, o Gabinete de Crise do Ministério da Saúde, o COI, que nunca, de fato, ficou muito claro o seu papel estratégico no Ministério da Saúde, né? Então, a gente teve muita dificuldade nessa avaliação do modelo decisório, né? Das instâncias, dos comitês, né? Que é um mecanismo importante de liderança, que é papel do líder estabelecer o modelo de governança. Até que culminou com a atual gestão do ministro Queiroga, nós, nessa discussão muito rica do acompanhamento, nós participamos da decisão da criação da Secretaria Extraordinária da Covid. Então, ela absorveu o COI, de alguma maneira, nós identificamos algumas vantagens e desvantagens do modelo, dessa criação dessa Secretaria Extraordinária, ajudamos, né, na definição, e me parece que as coisas, pelo menos em termos de coordenação interna, que sempre foi uma dificuldade muito grande, os palestrantes aqui que me antecederam falaram muito da importância dessa coordenação, né, entre as diversas instâncias. No nível municipal é fundamental que você tenha uma coordenação em relação à atenção básica, né, atenção especializada, média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica. Às vezes, essas áreas precisam, né, ter esse processo importante de coordenação, e essa Secretaria Extraordinária da Covid, Ministério da Saúde, veio em boa hora no sentido de coordenar melhor as diversas áreas, né, de gestão no âmbito do Ministério da Saúde. Esse raciocínio, lógico, vale também para o nível local, estadual, municipal. Eu vou ressaltar mais 2, sem falar muito da coordenação, que foi muito já valorizada aqui. Eu vou falar, acho que o Antônio Carlos, né, Nardes, doutor Antônio Carlos falou dessa questão da accountability, quando ele falou, né, de uma cultura de responsabilidade, de prestação de contas, é fundamental, sem dúvida nenhuma, com um mecanismo importantíssimo de boa governança, né? Essa cultura de responsabilidade, de prestação de contas em todos os níveis de gestão é fundamental, e aquilo que foi também muito ressaltado aqui por todos, que é a transparência e a comunicação. É um outro objeto de boa governança que a gente discute muito no Ministério da Saúde, no aperfeiçoamento. Hoje, mais recentemente, o Ministério da Saúde refez o seu plano de comunicação para a Covid, para a vacinação, está melhor estruturado em função de diversos debates que nós fizemos, né? Então, a informação, como o ministro Tais já falou, na gestão da saúde e no enfrentamento da pandemia é fundamental. Em situações emergenciais, como no caso da Covid, lacunas de conhecimento, de informação associada à comunicação frágil, logicamente, que potencializam, né, a crise. Então, transparência, informação, comunicação é fundamental, comunicação clara para a sociedade como uma boa prática de governança. Eu queria fazer uma proposta, e ao invés, já que nós estamos já no avançado da hora, ao invés de eu apresentar aqui os slides que eu tinha preparado, eu ia, na verdade, ressaltar diversos trabalhos que o Tribunal de Contas da União vem fazendo na melhoria, na sua contribuição, né, da melhoria da governança no âmbito do SUS. E aí eu ia
ressaltaria, né, um trabalho de governança das pactuações interfederativas da relatoria do ministro Augusto Nardes, cujo acórdão fez uma série de recomendações, né, para a Comissão Intergestores Tripartite, para promover uma discussão para melhor regulamentar os critérios legais de rateio dos recursos federais vinculados à saúde, a reavaliação do modelo, lá atrás, é minha verdade, né, de contrato organizativo da ação pública de saúde, do COAP, e foram várias outras recomendações, vou ressaltar só a estruturação do processo de gestão de riscos de implementação do COAP nas regiões de saúde. Outro trabalho importante que realizamos no Tribunal de Contas para a melhoria da governança da saúde foi um levantamento, sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, para sistematizar as informações sobre a situação da governança e gestão em saúde nas esferas estadual e municipal, onde foi criado, né, o Índice de Governança em Gestão em Saúde, o IGG Saúde, e representou, sem dúvida nenhuma, uma contribuição importante para o aperfeiçoamento da CIT, do Conselho Nacional de Saúde, em termos de liderança, estratégia, controle, gestão de riscos e o perfil das comissões intergestora bipartite, a CIB. Nós temos um guia que eu tenho, desde que eu cheguei na Secretaria de Controle Externo da Saúde, não sei se os senhores conhecem, o Guia de Governança e Gestão em Saúde. Eu recebo, em algumas ocasiões, correspondências de alguns secretários municipais dizendo que se espelham nesse Guia de Governança e Gestão em Saúde que o TCU elaborou, porque apresenta ali uma série de conceitos, modelo, competências, né, de boas práticas de governança na atenção à saúde e boas práticas de gestão também na atenção à saúde, atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde e assistência farmacêutica. E até chegar na nossa atuação em relação ao enfrentamento à pandemia do Ministério da Saúde. A gente começou esse trabalho de acompanhamento, que já está no 6º ciclo, né, 6º relatório. Nós começamos analisando a governança, como o doutor Antônio Carlos muito ressaltou, das aquisições, das contratações, mas logo percebemos que teríamos que ampliar essa abordagem de governança para a vigilância, para a assistência farmacêutica, para a comunicação, para diversos aspectos do enfrentamento da pandemia. Então, fica um trabalho muito operacional, de muita contribuição, muito valorizado, né, no meio acadêmico, no meio da saúde. Eu converso muito, né, com os representantes do CONAS e CONASEMES, e sempre destacam muito nessa polarização política, infelizmente, quem está enfrentando, sempre essa atuação muito equilibrada do Tribunal de Contas da União, nesses acompanhamentos, nessas suas recomendações, né, e determinações que são formuladas. Nós temos outros trabalhos importantes. O ministro Taixe falou muito da importância da informação. Nós estamos hoje com um trabalho de acompanhamento, que nós chamamos de uma metodologia de acompanhamento ágil, junto à área de tecnologia da informação, o DataSUS, né, junto ao DataSUS. Então, nós participamos de diversas reuniões estratégicas da tecnologia da informação do Ministério da Saúde, melhorando justamente a governança, né, o processo decisório, o planejamento estratégico na área de TI, para melhorar a informação, para tomar decisão, e também controles internos, gerenciamento de riscos nessa área tão importante, tão fundamental para o SUS. Então, olha, eu vou ficar eu tinha outros aspectos para valorizar, mas eu não quero tomar muito tempo. Na verdade, para mim foi uma satisfação, uma honra participar desse debate, né? Um auditor conversando aqui com os gestores, com quem está na linha de frente, com quem de fato conhece, e para mim foi uma honra ter participado, e vou ficar por aqui e fico à disposição para os debates, para as perguntas. Ok, obrigado ao nosso Marcelo Aragão, que é lá do Tribunal, secretário de Controle de Estado de Saúde do Tribunal de Contas da União. Bom, nós estamos com a hora já adiantada, mas seria uma questão, doutor Nelson Taixe, o senhor, na sua abordagem, o senhor esperou para fazer uma complementação. Uma questão talvez seja interessante colocar: a pandemia, ela trouxe que aprendizado e que legado para a saúde pública brasileira de uma forma geral. Problemas já foram analisados aqui, os gargalos, brilhantemente pelos senhores, mas a pandemia, qual é o grande legado que ela nos trouxe
não é? E qual o grande aprendizado que ela trouxe para a saúde do Brasil, uma vez que é uma doença ainda que está em processo de conhecimento, inclusive no mundo todo? Bom, eu vou te dar a minha opinião, né, pessoal. Eu acho que a pandemia ela veio realçar as fragilidades e as ineficiências do sistema, né? Porque, por exemplo, no ano passado foram 200 mil mortes pela Covid. Um pouquinho menos, dependendo do lugar que você pesquisa. Mas no ano passado morreram mais de 1,5 milhão de pessoas nesse país. No ano passado. E as mesmas ineficiências que a gente discute hoje, de por que tem gente morrendo de Covid desnecessariamente, isso existe nas outras áreas. Só que nas outras áreas isso foi se acomodando de uma forma que aquilo já não escandaliza mais. Entendeu? Então, eu acho que a Covid, ela, por ter sido muito aguda, muito intensa, e nenhum sistema é preparado para a sobrecarga. Porque os sistemas são feitos, até como tem um recurso financeiro reduzido, você tem que ser muito eficiente. Eficiência não te permite espaço para sobra. Você trabalha com tudo contado. Se você tem uma sobrecarga, nenhum sistema suporta. O que você vê no começo, a Europa, com países que tinham, teoricamente, grandes sistemas, eles não suportaram, né? O Japão teve um período com uma pequena sobrecarga, não suportou. Então, o que você tem a conclusão? Primeiro, nenhum país é preparado, nenhum país consegue se preparar da noite para o dia para uma pandemia. Ou ele já era preparado ou ele não consegue ficar. E o estar preparado significa não só ter uma estrutura que funcione eficientemente, como ter uma capacidade de gerar informação muito rápida para que você faça as adaptações necessárias. Tá? Então, em cima do que foi colocado, eu diria o seguinte, quer dizer, a gente vai sair melhor da pandemia só se a gente aprender a corrigir as ineficiências que a pandemia mostrou. Tá? Porque a gente está falando aí, como eu te falei, a gente está falando em 200 mil pessoas, que isso é muito triste, mas tem mais 1.300.000 aí que também morreram, muitos deles, provavelmente, de uma forma desnecessária, por ineficiências do sistema. Então, o que eu te digo hoje é que a gente tem que trabalhar muito melhor a informação, a capacidade de gerar informação. Porque se você olhar como é difícil a parte da informação, você vê, no começo da pandemia você não entendia bem da doença, né? E aí você tinha que tentar colher os dados, entender produção. Agora, o que você tem? Você tem o vírus original, você tem as variantes, você tem as vacinas, várias vacinas, com eficácias diferentes. Você tem que saber qual é a prevalência das variantes nos diferentes lugares. Você tem que ver quanto tempo aquilo funciona da vacina. Você tem que ver se a correlação de anticorpo bate com o resultado clínico ou não. Em resumo, só vai aumentando a complexidade. E o sistema tem que ter... O que aconteceu com a saúde? A saúde evoluiu de uma forma explosiva, principalmente nas últimas 2 décadas, mas os sistemas de gestão e informação não acompanharam isso. Então, se a gente não conseguir fazer esse ajuste rapidamente, cada vez o sistema vai ser muito mais quem conduz as pessoas do que as pessoas realmente comandam a evolução de um sistema. E se isso não acontecer, a eficiência nunca vai chegar. Não na magnitude que a gente precisa, entendeu? Então, isso, para mim, talvez tenha sido o maior aprendizado que a Covid trouxe. Muito bem, o ministro Nelson Taixe. Doutor Antônio Carlos, o mundo vence a pandemia em 2022, a OMS anda projetando. É possível garantir que a gente vence a pandemia em 2022? A gente e o mundo todo, o planeta. Na verdade, eu acredito que nós vamos ter que aprender a conviver com mais uma nova doença. É o novo normal, como todo mundo tem chamado. Infelizmente, e o ministro Taixe que me corrija, eu acredito que, da mesma forma que nós tivemos informações absolutamente necessárias para a conscientização da população, nós também tivemos informações trágicas durante este período, mas nós não podemos falar, pois se trata de um vírus mutante e que
não sabemos nem se esse ano não teremos uma nova mutação ainda em 2021, que o reflexo será em 2022. Então, dessa forma, acredito que o sistema, mesmo com todas as suas ineficiências, ele vai, sim, ter que se adequar, e nós tivemos valorosos heróis da resistência trabalhando diuturnamente para salvar vidas, para atender nos pronto-atendimentos. Hoje, eu, saindo da saúde pública e estando na outra ponta, tivemos que montar uma UTI em 2 dias, de 10 leitos no hospital, que hoje eu sou superintendente, em Maringá. Então, quer dizer, 10 leitos de UTI Covid em 2 dias, para que a pessoa que está chegando, e ainda assim era insuficiente. Então, nós não podemos falar isso. Gostaria de ter essa convicção, mas não vejo este cenário para curto prazo, em hipótese alguma. Doutor Nelson Taix, por favor, ministro. Queria completar o que o Nath falou, é o seguinte, quando a gente fala em governança, tem uma parte que é a gestão de risco, né? Como é que eu vejo gestão de risco para o gestor? É você mapear os diferentes cenários e dar um peso para eles. Então, você tem que mapear dos mais prováveis aos menos prováveis, principalmente se os menos prováveis são catastróficos. Então, a função do gestor não é tentar adivinhar o futuro, é se preparar para ele tentar construir o máximo que ele pode. Então, por exemplo, a gente já chegou a ter uma média móvel de 319 mortes por dia, na média móvel de 7 dias, que foi 11 de novembro do ano passado. A gente ainda está em 438, a gente não bateu nem esse valor. Então, o gestor ele tem que... É muito provável que a gente esteja caminhando para a resolução, né? Como o Nath falou, que talvez seja uma coisa mais... vai ficar mais administrável, mas o gestor tem que estar preparado para uma possível realidade inesperada de volta da doença. Isso é provável? Não. Isso é impossível? Não. Se acontecer, vai ser um desastre? Vai. Então, tem que estar preparado para isso. Entendeu? Então, cabe ao gestor mapear os cenários, trabalhar a probabilidade, trabalhar a gravidade e tentar se preparar para cada um deles. Por que a preparação é tão fundamental? Porque se você chega a uma coisa de onde você não esperava, você fica paralisado, você demora até a reagir. A preparação, o planejamento faz com que você seja até mais ágil na tua capacidade de resposta. Então, complementando o que o Nath falou, eu acho que realmente a função agora não é você achar nada, é você se preparar para os diferentes cenários. Ok. A coordenação me informou que tem uma pergunta do auditório. Por gentileza, por favor. E depois os dois que estão online também quiserem fazer alguma interlocução, eu vou passar a palavra. A pergunta seria a seguinte: o secretário Marcelo Aragão mencionou de forma en passant que o SUS já chegou a aplicar, já teve um certo resultado positivo na aplicação da governança. E eu fiquei curioso em saber qual foi esse exemplo, desde quando a gente consegue ver esse resultado que ele apontou, e gerou essa curiosidade. Tá? E um segundo ponto, talvez é mais um comentário, a respeito de uma possível variante, né, uma nova variante. Eu tenho acompanhado aí o noticiário internacional, e o país de primeiro mundo vem enfrentando uma forte resistência de alguns setores, inclusive até de estudantes, né? As universidades estão exigindo vacina e que os estudantes estejam vacinados, e alguns estudantes têm resistido a essa vacina. E isso acaba abrindo uma certa margem para que novas variantes sejam formadas ou criadas, né? Então, o que é que os senhores acham, se o Brasil também corre esse mesmo risco, ou se, culturalmente, me parece que a gente não tem essa resistência,
né, esse percentual que o secretário falou, que é muito alto, o anterior secretário lá de Porto Alegre. Então, gostaria só de ouvir um comentário a esse respeito também, se possível. Obrigado. Ok, vamos ouvir o Marcelo Aragão, porque você fez uma pergunta para ele sobre a questão do SUS, não é? O Marcelo, que está online, que é exatamente o secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União. Marcelo Aragão. Obrigado. Eu peço desculpas, eu acabei não anotando o nome do colega que fez a pergunta. Me ajudam? Bom, de Israel, é o de Israel. De Israel? Isso. Tudo bom, Israel? Olha, o que nós enfrentamos, eu não gosto de fazer uma apresentação só crítica, né? Eu sempre trato sempre na linha de uma oportunidade de melhoria. Mas eu acho que, alguns aqui já falaram, eu acho que foi o ministro até Tais que falou, que a crise da Covid, ela só acentuou problemas históricos existentes no SUS, né? Essa questão, mas não há uma coordenação nacional no enfrentamento da pandemia pelo governo federal. E houve anteriormente, e houve uma coordenação. Eu acho que a União, o governo federal, sempre foi muito bom financiador, repassador de recursos, mas essa coordenação nunca aconteceu de forma do que se esperava, né? De forma ótima, ideal. Então, o que talvez que Jael percebeu no que a minha fala é o seguinte: havia uma série de deficiências de governança no enfrentamento da pandemia, né? Deficiências, por exemplo, a falta de clareza na estratégia de enfrentamento. Sempre foi, assim, eu não estou dizendo que não existia uma estratégia de enfrentamento, ela só não era muito clara, né? Isso prejudicava. Não existia um plano de comunicação muito claro também do enfrentamento da pandemia. A coordenação das pastas ministeriais, a interlocução com os estados e municípios, entes subnacionais, também foi frágil. E nós fomos sempre no sentido de apresentando recomendações para o aperfeiçoamento da governança, da melhoria, né, da informação, da transparência, da comunicação, da estratégia, do planejamento. O que eu quis dizer é o seguinte, que a atual gestão conseguiu, mais recentemente, definir um bom plano de comunicação, que nunca foi muito claro, né? Você pegar a SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, nunca assumiu o seu papel efetivo de estabelecer uma política de comunicação para o enfrentamento da pandemia, nem estando ali do lado do Gabinete de Crise na Presidência da República. Mas o Ministério da Saúde, a atual gestão, o ministro Queiroga, estruturou um plano de comunicação que a gente acha razoável dentro das diretrizes, daquilo que a gente espera de uma boa comunicação, incluindo, né, a vacina. Então, houve uma melhoria, sim, no plano de comunicação. Houve uma alteração, uma mudança no Plano Nacional de Testagem, com uma nova metodologia, né, que agora é de antígeno, não é mais só PCR, é mais bem estruturado, de alguma maneira conversado com os entes subnacionais. Então, assim, houve avanços, sim. Deficiências históricas no SUS, mas houve avanços, sim, eu diria, na comunicação, no Plano Nacional de Testagem, o monitoramento a partir da participação do CONAS, da Anvisa, dos medicamentos, embora tivemos, né, 2 momentos de crise do pico, né, de falta de medicamentos de intubação, kit de intubação, mas, de fato, se fortaleceu muito esse monitoramento, esse controle dos medicamentos junto à indústria e junto também à demanda, para que não houvesse mais, ainda bem que nós estamos num momento, né, de maior controle, não houvesse mais aquela crise de falta de medicamento. Então, Israel, era mais essa linha de alguns avanços em termos da comunicação, da transparência, do planejamento, como, né, plano de comunicação e do Plano Nacional de Testagem. Bom, para fechar o nosso painel, o doutor Antônio Carlos e o ministro Tais, essa questão da vacina, que foi também o Israel colocou, que não é um problema só brasileiro, na França tem resistências grandes, de segmentos expressivos da população à vacina, nos Estados Unidos também. Não é? Como é que isso? Qual a melhor estratégia para convencer as pessoas a tomarem a vacina, doutor Antônio Carlos? Depois eu escuto o ministro Tais. No período que fui secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, nós enfrentamos o movimento anti-vacina nos Estados Unidos. E o Brasil é
o Programa Nacional de Imunização o maior exemplo mundial de oferta de vacina pública, gratuita, de eficiência, eficácia, qualidade e monitoramento. Então, dentro de todo esse contexto, nós tínhamos isso e montamos, junto com os municípios e os estados, a estratégia da comunicação e do convencimento. Você não pode obrigar, porque a Constituição Federal não lhe permite a obrigação de que um pai ou uma mãe leve, mas você tem que conscientizá-lo de que o seu filho, ou nós tivemos a poliomielite erradicada do Brasil, e, no meu período à frente da Vigilância em Saúde do Ministério, nós recebemos o Brasil livre do sarampo. O sarampo voltou e está reinserido no país, exatamente porque nós ainda temos resistência das pessoas a tomar vacina. Então, não é só da vacina do Covid, né? A vacina do Covid, e aí, exatamente por isso que a gente fala da informação e, às vezes, da informação desinformada, a vacina do Covid teve essa agilidade, essa rapidez, e nós já discutimos isso no comitê, não é verdade, ministro Taishi? Exatamente porque todo mundo se juntou em prol de uma vacina. E por que não tem vacina para a dengue até hoje, se a dengue está no Brasil faz 30 anos? Então, nós temos que ter essa realidade em mente. E é exatamente por isso. Todas têm a sua confiabilidade? Sim, todas têm confiabilidade. Agora, é variável a sua eficiência, a sua eficácia, a faixa etária e tantas outras coisas que ainda não deu tempo de ser pesquisada, e a doença ela não está ainda também numa fase de platô. Ela está absolutamente oscilante. Então, acredito que os municípios e os estados, o CONAS e o Conasens, como bem disse o Mauro, e eu, como fui presidente do Conasens, na época que fui secretário municipal de saúde, por 3 gestões seguidas, sempre trabalhamos com a população, e as equipes de saúde da família têm uma obrigação fantástica com o exército de agentes comunitários de saúde que nós temos, de ir em busca e fazer este convencimento da população. Ok, para fechar o nosso painel, ministro Taishi, quer fazer alguma consideração sobre essa questão das vacinas? Não precisa. Ok, então, agradecendo aqui ao secretário de Saúde de Porto Alegre, doutor Mauro Fetti, ao doutor Antônio Carlos, que é o secretário de Saúde do Paraná, ao doutor Marcelo Aragão, do Tribunal de Contas, ao nosso ministro Taishi. Uma boa tarde a todos.